prazer exclusivo do indivíduo. Romanos 12:3 diz assim: o cristão não deve pensar de si mesmo além do que convém. Aqui a gente está falando sobre o egoísmo, sobre o alter ego, a gente pensar em nós mesmos além do que convém. E essa ética hedonista, que é essa ética individualista, ela foca isso. O lema dela é: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, assim, é válido tudo para eu satisfazer o meu prazer pessoal e alcançar os meus objetivos, porque eu nasci para ser feliz. E hoje é essa ética que está imperando. Na sociedade que a gente vive hoje, é essa ética que está imperando. Quem foi o mentor dessa pérola, o nome dele é Epicuro, é uma filosofia grega. Né? Os grandes pensadores que a gente tem na história, a maioria deles tem uma origem grega. E a sociedade grega era uma sociedade extremamente pagã. Então, assim, eu não estou condenando a filosofia, mas grandes filósofos tinham pensamentos totalmente controversos com aquilo que a gente tem como padrão. E ele fundou um movimento chamado epicurismo, que deriva do nome dele e que tem esse fundamento. Foi ele que criou essa frase do epicurismo: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então o lema dele era fundamentado nesse individualismo. Busque o seu, porque é impossível você agradar o próximo. Então, assim, eu não consigo agradar a Gisele. Vai ser difícil agradar a Gisele mesmo. O ser humano é complicadinho. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou buscar o meu, conseguir o que é meu, a minha satisfação, ainda que eu precise usar o pescoço da Gisele como escada. Então, assim, a ética individualista, ela é nesse ritmo aí. E, gente, a gente está vivendo isso. A gente está no mundo atual, onde as pessoas estão fazendo pescoço de escada. Se for preciso subir o degrau, eu piso no pescoço. Às vezes até no telefone. Né? Porque a gente vai falar que é de ética cristã. Não é mundana, não. A gente agora está falando sobre as divisões, algumas divisões do que é secular. Mas a gente vai entrar no nosso meio, no meio cristão, aonde não deveria haver, mas há. Mas há. Mas a gente, mais há. Infelizmente há. A ética religiosa. A gente não deve confundir ética religiosa com ética cristã. Por quê? A ética cristã, o fundamento dela é a palavra de Deus. A ética religiosa, ela se fundamenta em qualquer divindade pagã que estabeleça um padrão a ser seguido. Por exemplo, por que Saulo de Tarso se transformou num assassino de cristão? Pela ética religiosa. Vamos voltar a Paulo, como era Saulo, antes de ser Paulo. Ele era um fariseu entre fariseus, criado aos pés de Gamaliel, ortodoxo, culto e criado para combater sectas. O judeu, ele nunca foi tão retirado da idolatria depois que ele foi para o exílio. A maior cura que houve para o judeu foi o exílio. Foi o remédio amargo que ele tomou para deixar de ser idólatra. Veio o profeta, avisou, mas não adiantou. Eles foram para o exílio. Babilônia levou Judá cativo. Quando eles voltaram, os remanescentes voltaram em 3 levas. Uma com Zorobabel, uma com Esdras, a última com Neemias. Eles voltaram abominando a idolatria. E Saulo, ele era um defensor disso aí. A idolatria não pode entrar em nosso meio. Olha o que deu no passado. E ele achava que ser um assassino de cristãos era eticamente correto porque era uma ética religiosa. Ele, como judeu, ele cria que Cristo era um ídolo que estava se formando, uma seita com um ídolo, que era Jesus Cristo, que estava se formando no meio dos judeus. Então, ele fez o que era errado, ele fez o que era errado, mas ele estava seguindo uma ética religiosa. Por isso é que a gente não deve confundir ética religiosa com ética cristã. A ética religiosa, ela vai
de acordo com a divindade. Uma pessoa que frequenta o espiritismo, se a divindade lá, né, divindade, demônio, disser que ele tem que comprar R$800 de negócio lá para fazer um trabalho, ele vai fazer. Porque se ele não fizer, ele está quebrando a ética da crença que ele tem. Então a ética religiosa, ela não tem nada a ver com a ética cristã. Toda religião tem uma ética. Se eu ver uma vaca, eu vou fazer um churrasco. Lá na Índia era sagrada. Para mim era um bife. Mas vai fazer isso com ela lá. Então, para eles, a ética deles, a ética religiosa deles, não permite que se toque na vaca. Pra gente aqui, ela é uma delícia. Pra gente é eticamente correto fazer um churrasco. No dia do jogo, o pessoal se reúne, faz churrasquinho, o jejum tá chegando. Comam bastante churrasco. Mas lá não é assim. A Copa acaba antes, né, gente? Acaba agora. Sexta-feira. Chinês. Os deuses gregos, né? Os deuses gregos também eram divindades que eles seguiam e eles agiam de acordo com aquela divindade. Não tinha nada mais promíscuo, profano do que os deuses que a Grécia levantava. Então a ética religiosa, ela não deve ser confundida com a ética cristã. Eu não sei onde está a folha, que eu escrevi aqui atrás. Utilitarismo, a ética utilitária. O que é ética utilitária? Vai ser útil? Vai favorecer alguém? Então é ético. É ético. Ética utilitária. A Valéria já ilustrou assim brilhantemente. É ético utilitário. Vai ser útil para alguém, vai servir para alguém. Então é ético, eu posso fazer. Tá? Isso seria... Hitler se achava um ético utilitário. Ele achava que ele estava fazendo um bem para geral, para um senso comum. Ele é a controvérsia da ética utilitária. Ele se achava útil para a humanidade, exterminando aquela raça que não era digna para ele. Isso também foi uma distorção da ética utilitária. Não estou comparando o seu caso não, hein, Valéria? Porque eu tinha colocado, eu não sabia que ia surgir algo tão ilustrativo, eu coloquei ele porque ele fazia aquilo achando que ele estava purificando a raça ariana, ele estava sendo útil para a humanidade. Muito. E quanto maior o número de pessoas que aquela ética utilitária atingir, então mais ético é. Entendeu? Então quanto mais se matasse, melhor, mais ético é. O existencialismo. A ética existencialista, ela é já de uma natureza pessimista. Porque o existencialismo, ele foca muito hoje, o agora, o presente, como se o futuro não fosse existir. Então daí a gente já vê que o negócio fica meio puxado. Porque se eu focar só o meu agora, sem pensar no meu futuro, eu não vou medir muito as minhas consequências. Isso aí é óbvio. Então a ética existencialista, ela já fica comprometida. Para ela, o certo e o errado é muito relativo. Uma coisa pode ser certa agora e ser errada amanhã. O que é errado hoje, amanhã está certo. O que depende muito da situação, do contexto. Porque a ética existencialista, ela visa uma perspectiva individual também. Na verdade, todo conceito ético errado, ele se fundamenta no ego da pessoa, no prazer individual daquela pessoa. Não existe valores absolutos na ética existencialista. Alguém que defende a ética existencialista, ele pode defender um padrão para você hoje e até te convencer de que aquilo ali é eticamente correto. Amanhã, aquela mesma pessoa vai estar defendendo o contrário. Porque como a situação mudou, eles são livres para mudar a forma de pensamento deles. É aquele que tem 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Tudo para ele é passageiro, menos o motorista e o cobrador. É por aí. Tudo para eles é relativo. Gente, vocês não vão. É isso mesmo. Jesus me mate. Porque eu fui egoísta, mas o que eu pensei? Para outra eu vou para casa, a gente tem um pedaço quente. Aí eu já começo assim, temporal, já penso nisso. Ai, Jesus, onde eu vou ficar? E a ética natural.
A ética naturalista, ela toma a natureza como um padrão do que é ético. Por exemplo, a lei do mais forte na selva é uma ética naturalista. Então, o mais forte é digno que ele sobreviva. E o mais fraco é digno que seja exterminado mesmo, que morra. É por aí. Aquilo que a natureza dita o que é ético. Aquilo que está velho, aquilo que está obsoleto, aquilo que está antiquado, não foi feito para ficar no nosso meio. Manda embora. Porque a própria natureza nos deu esse exemplo. Então, a ética naturalista, ela vai um pouco por isso aí. Mas vamos voltar aqui para a ética cristã. Vamos voltar mais Sim. Não sei se se enquadra nesse ponto. Eu fui num congresso que os neurologistas estavam fazendo todo um trabalho para que mudasse o conceito de morte. Então, todo aquele que não fosse mais útil poderia ser considerado. A gente vai falar da eutanásia aqui também. Aí, quer dizer, na verdade, porque tinha Alzheimer. É uma ética naturalista, entendeu? Não serve mais, manda fora. Entendeu? Alguma lixeira bem grande que faz de óbito. Qual é o conceito de óbito? A gente acredita em milagre. Então, a eutanásia, essa coisa pra gente não cabe. Né? Então, qual é a nossa referência? A nossa referência bíblica é ter um Deus que ressuscita morto. É um Deus que ressuscitou no terceiro dia. Então, pra gente, esse tipo de conduta, ainda que ela se torne legal, ela não cabe. O nosso padrão é a Bíblia. Pode o homem gerar a lei que for, nosso padrão é Bíblia. Você pode explicar também naturalista e a ética naturalista, ela vai meio pela natureza. O que é a natureza? O que você observar na natureza, eles têm como padrão. Na natureza, o leão vai lá, ele caça o mais frágilzinho, geralmente aquele mais fraquinho do bando. Quem domina é o maior. Sempre o mais fraquinho do bando, quando o leão ataca, ele é o que fica por último. Satanás faz assim também, o mais fraquinho do bando. É verdade. Às vezes tem que decidir entre a mãe e o filho. Ele vai decidir aquele que mas aí é uma situação mais complexa. Uma coisa vence o melhor, né? Na naturalista vence o melhor. Nessa situação, é uma situação complicada porque é um código médico. Entre se salvo, toda mãe pede isso quando vai ter filho. Doutor, se acontecer algum problema, salve meu filho e deixa eu morrer. Isso aí é certo que a gente faça no parto. Só que a mãe vivendo, ela pode gerar outros filhos. E preservar a família. Às vezes essa mãe já tem outros filhos que dependem dela. Então, se ele tiver que escolher, ele vai fazer essa escolha, mas é uma escolha dura, é uma escolha difícil, mas não dá para salvar os dois. Então, o que ele faz? Ele salva aquele que tem condições de gerar mais filhos e que tem mais pessoas dependendo. Mas aí não é uma ética, até pode se enquadrar numa ética naturalista, mas é uma situação mais delicada. Eu não colocaria isso como uma falta de ética. Você ser médico, está com uma vida ali, você tem segundos para decidir o que fazer, é complicado. É muito complicado. Um médico evangélico tem que decidir isso também. E ele não vai estar deixando a ética cristã. Mas ele tem que decidir. E ele tem um segundo. Em um segundo você perde uma vida. Ele tem um segundo para decidir quem ele vai deixar viver. E aí? Ele não vai deixar de ser uma pessoa ética porque ele teve que decidir. E nesses casos se decide pela mãe e pela vida dele. A ética cristã deve ter como vários fundamentos da palavra de Deus. A ética cristã deve ter como pilar os ensinamentos da Bíblia Sagrada, que é o manual de regras e práticas de fé a ser seguido por todo aquele que se intitular cristão. Eu coloquei se intitular porque nem todo mundo que se intitula cristão, na verdade, o é. Hoje a gente tem um modismo, aqui eu coloquei uma foto do nosso código de conduta. Hoje existe um modismo. Ser crente é bacana. Cria uma credibilidade no meio onde eu estou, entendeu? Então eu vou para uma entrevista, eu já faço a questão de dizer que eu sou crente, porque ali já pode abrir uma porta. Então, assim, é aquele que se diz cristão, mas nem todo mundo se diz é. Ética religiosa, que eu tinha colocado um texto maior sobre ela, não deve ser confundida com a ética cristã, já que todo grupo social autodenominado como religioso baseia-se em uma normatização desenvolvida de acordo com regras da sua própria fé, e cada um é influenciado diretamente pelo que define
como estipulado pela divindade em evidência, formando um sistema individual religioso. Na Grécia Antiga, por exemplo, com a sua pluralidade de deuses, as atitudes pagãs eram uma normalidade entre eles, pois pelas próprias divindades, muito similares ao homem comum, imbuídas de padrões carnais, desencadeavam um baixíssimo padrão moral, ainda que seguissem uma espécie de religiosidade. Ou, por exemplo, a ética dos hindus, aqui eu cito o exemplo da vaca. Os deuses da Grécia, eles acreditavam que os deuses desciam para possuir mulheres humanas para gerar semideuses. Então, assim, são coisas absurdas, mas para ele aquilo ali era normal. Então, assim, são éticas religiosas. Sacrificar um filho nos braços de Moloque era normal para os filisteus. Era um padrão da religião filisteia. A gente até tem, né, a passagem de Abraão, e eu sempre não entendia aquilo, eu ficava com aquilo na cabeça, puxa, como que Deus fala com um pai sacrificar um filho? Mas Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade, um lugar extremamente idólatra. Estima-se que havia ali uma base de 3.000 ídolos. E o pai de Abraão, Terá, ele era vendedor de ídolos. Então, quando Deus manda Abraão, sai daqui, sai do meio da tua parentela, era impossível ele se apresentar a Abraão como o único, como Deus da glória, no meio em que Abraão estava. Lá em Ur dos Caldeus tinha Deus para tudo. Deus da lua, Deus do sol, Deus da sabedoria, Deus que era pai, e um outro Deus que era Deus dos outros deuses, tinha tudo. Então, se ele não manda, e por isso é que quando ele ouve da boca de Deus, eu quero que você me sacrifique o seu único filho, ele não fala, Deus está doido. Ele aceita. E aceita ser provado. Para ele não era uma coisa absurda. Deus nunca concordou com essa prática. Essa prática era abominação diante de Deus, tanto é que ele retira Abraão daquele lugar. Mas como ele conhecia o meio aonde Abraão foi criado, ele sabia que se Abraão continuasse lá em Ur dos Caldeus, lá no meio, lá o paizinho dele, você vê que Terá morreu para Abraão poder seguir o propósito do Senhor. Se ele continua lá, ele ia acabar sendo daqueles que põem o filho nos braços de Moloque. Então Deus sabia que ele falaria isso para Abraão, e Abraão ia entender que era muito possível uma divindade requerer um sacrifício desse. Porque aonde ele foi criado, isso era ético. Uma divindade pedir isso era ético. Mas Deus, gente, Deus nunca quis que isso fosse a prática. Ele provou o coração de Abraão. Quando Isaac é colocado, que Abraão vai descer o cutelo, ele fala, Abraão, para. Agora eu já vi que você realmente teme a Deus. Por quê? Porque Deus não é um Deus de ânimo dobre. Deus condena isso. Ele tirou Abraão dali, para que Abraão não ficasse no meio daquelas práticas. Ele não ia pedir que Abraão fizesse algo que ele abomina. Ele só provou o coração de Abraão. Aqui eu coloquei o exemplo da vaca, né? Que lá na Índia, olha ela. Tem por isso tudo dela. Ela está sagradíssima. Para eles, a vaca é isso aí. A ética religiosa deles tem a vaca como um animal sagrado. Agora, a gente passaria aqui no assunto, a gente entra na matéria ética para o cristão. Mas a gente vai falar assim, alguma coisa muito rápido, porque o tempo está acabando. Vai surgir, né, o que é ética para o cristão? É um conjunto de princípios, normas estabelecidos à luz das Sagradas Escrituras, que dão sentido ao comportamento do cristão frente à sociedade, em relação às suas escolhas no que é certo e errado. Vale ressaltar ainda que ao tratarmos sobre ética, falaremos constantemente da moral. O primeiro e o segundo termo não devem ser confundidos. Moral e ética não devem ser confundidos, apesar de serem irmãs próximas, andam de mãos dadas, mas elas não devem ser confundidas sendo parentes próximos. Por exemplo, eu vou ter até aqui o exemplo do índio. Um índio anda nu, se ele for selvagem mesmo, tá? A gente tá cheio de índio aí, que se você der um apito, ele joga na tua cabeça. Ele quer TV de LED,
carro, o índio não quer mais apito não. Mas se ele for um indígena selvagem, ele não vai ter problema de andar nu. E ele não vai se envergonhar disso. Agora, para nós, andar nu é uma coisa moralmente, então isso é moral. A moral, ela pode variar de acordo com o tempo que a gente está vivendo, de acordo com a cultura que a gente vive. A moral pode variar, a ética não. No caso, o índio, ele anda nu porque para ele, aquilo ali é normal, é correto. Ele não está violando nada, mas pra gente, se a gente andar nu, a gente está ferindo a lei dos homens. É um atentado violento ao pudor, eu vou preso porque estou andando sem roupa. Então, isso é moral. A moral, ela é variável. A ética, ela não é variável. Mas quando a gente fala de ética, a gente fala o tempo todo sobre moral. Só que aí a gente vai falar da moral no contexto do tempo, da cultura e da sociedade que a gente vive hoje. A gente crê, eu vou encerrar aqui. Gente, eu vou passar isso aqui, vou encerrar aqui. Já na sociedade cristã, vou parar aqui. Já na sociedade cristã, o comportamento de cada crente, seja em pensamentos, palavras e atitudes, pode traçar um panorama claro de como estaria a vida desse cristão em relação à palavra de Deus. Eu vou encerrar. O homem, ele não é moralmente neutro. Acredita-se que o homem, ele é moralmente... Há quem acredite que o homem, ele é moralmente neutro. Ele não é. A inclinação do homem é para imoralidade. Se fosse neutro, era mais fácil. Porque seria uma página em branco, você vai e escreve um livro ali. Mas não é. Desde criança, em Gênesis, depois do dilúvio, o que Deus fala? A natureza, em Gênesis, aliás, antes, o que Deus fala? A natureza do homem é má desde a meninice. Então, nós não somos moralmente neutros. Nós somos a nossa inclinação natural, de nascença, ela é para a imoralidade. Não foi assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em nós havia perfeição. Com a queda, aí a gente passou a ter inclinação para o pecado, a inclinação para o mal, a inclinação para aquilo que não é correto. Em Jesus, nós somos restaurados ao nosso estado original. E aí é que entra a ética cristã, que a gente vai começar a falar a partir da próxima aula somente da ética cristã. Se nós somos restaurados por Jesus no estado original, a imagem e semelhança de Deus, então tem muita coisa esquisita que está no nosso meio que não deveria estar. E a partir da semana que vem, nas próximas aulas, a gente vai focar exclusivamente nesse tópico